O Walter vai apresentar rapidamente as motivações e como ele chegou nesse resultado. E depois os dois professores vão fazer suas colocações, eventuais perguntas. Tá, um pouco difícil. Vocês percebem que é um pouco cheio de coisas, assim. Então foi tudo partiu de uma crise, assim, porque eu acho que eu, como muitos dos meus colegas, chegamos no quarto ano de faculdade, cheio de crise, cheio de ideias, assim, e eu vou contar só um pouco o que eu escrevi na parte escrita, porque senão fica um pouco desconexo, assim, que eu vinculava bastante esse TCC também à trajetória, minha trajetória pessoal, né, de ter chegado na faculdade, depois imagino que cada um tem uma história até chegar aqui, né, e eu acho que também, quando eu pensei em fazer esse TCC, eu achava que tinha que ser alguma coisa que viesse de mim, assim, né? Que não fosse uma tese, assim, uma ideia, mas que fosse fruto de uma vida e de descoberta. Por que eu quero fazer jornalismo, né? Então, foi a minha primeira pergunta, né? Mas por que eu estou aqui, né? Porque eu até escrevi, né, que ainda com Urbana eu briguei bastante, porque ele sempre brincava comigo que eu sou existencialista, né? Que eu acredito muito no ser humano e tal. E eu acho que partiu um pouco dessa ideia, né? De que eu queria partir da minha história para ver para que eu estou aqui, né? E qual que é esse fruto, qual é o fruto desses 4 anos na universidade, o que pode ser isso para depois. Então, partiu dessa primeira crise, né? Daí depois eu fui desenvolvendo isso e foi engraçado porque eu não tinha muito claro para, né, o que fazer, mas eu lembro que fui falando com algumas pessoas, conversando com outro, e as coisas foram andando, assim. Então eu não fiz um roteiro, assim, não tinha uma ideia clara, assim, ser bem sincero, assim, não tinha uma ideia clara, mas comecei a sentar e comecei a olhar e conversar com os meus colegas e ver que tinha muitas coisas em comum, né? Então eu falei assim, então eu vou pegar 4 pessoas como eu, jovens, que tenham as mesmas angústias, a mesma formação, entre aspas, né? Porque depois são todos, na maioria, classe média, né? O Lenin até fala isso, né? Querendo ou não, essas são a Casper, USP, Mackenzie e PUC, São Jerônimo, que são justamente os lugares onde, sei lá, se você for olhar no mercado hoje em dia, né, que também é outra coisa que eu insisto bastante, né, porque eu já sou mão de obra do mercado, né, trabalhando na agricultura e tal, hoje que eu já fui incorporado a esse mundo, então acabava quase como impossível de de fazer uma tese sem me ver dentro dessa realidade, já que é esse mercado, né, eu faço parte dessa realidade. Então foi um período assim, meus pais que acompanharam bastante, assim, foi um período de muita crise, assim. Do começo da ideia até o parto, foi assim, foram meses de crise, de o que eu vou dizer, o que eu tenho para dizer, porque a ideia depois de tudo era, eu quero deixar alguma coisa para a faculdade, né? Eu quero no final desses 4 anos chegar aqui, ó, que eu deixei alguma coisa de concreto para que os próximos alunos vejam, os próximos alunos também consigam partir desse princípio, né, de que existem essas crises, existe essa relação, como que a Lígia usa uma palavra legal assim, promíscua, não sei, com o mercado, não tem jeito, né, de ignorar isso, né, que a gente é formado e a gente vai cair naquele mercado. E o pior de tudo, que foi também a grande motivação, é que não existe diálogo entre esses mundos. Então, o mercado ele pensa de uma forma, a universidade ela pensa de uma forma, e não existe esse diálogo entre o... Então, como eu me sentia até fisicamente no meio do rio, assim, né, entre as duas margens, né, porque eu trabalho no mercado, mas estou fresquinho da universidade, eu sentia que eu podia produzir alguma coisa que pudesse dar esses dois lados importantes, né, porque uma coisa realiza a outra e vice-versa, né, e assim, foi essa a grande ideia, assim, eu queria no final chegar e falar assim, toma Levi, toma Urbano, toma as pessoas que me formaram, alguma coisa que eu possa mostrar para as próximas gerações, que possa, sabe, alguém olhar aquilo e ver, olha, essa crise, né, eu lembro que até uma coisa que quando eu conversei com o Miele, que a gente, durante a entrevista ele falava, né, mas se você for fazer outro curso, né, vai fazer economia, né, vai fazer qualquer, você acha que você não vai ter essas crises? Claro que vai ter, né, no final das contas, eu lembro que eu mostrei para minha irmã, ela falou assim, mas esse vídeo não é sobre jornalismo. Não é nada sobre jornalismo, é sobre formação, né? Que no final das contas a gente vê que as nossas universidades são todas assim mesmo, interessa o curso, e que eu não queria fazer isso, mas que no final era um pouco disso, assim, era esse, um pouco cutucar os dois lados, assim, era simplesmente provocar, assim, não tinha uma tese assim, muito clara, assim, né? Mas assim, foi essa a geral.